Muito boa noite, muito boa noite a todos que já estão aí online nos acompanhando. Nós vamos dar início à nossa live. Já estamos começando. Hoje tem um tema muito interessante. Nós vamos estar juntos, eu e o pastor Michelson. Então você pode acompanhar aqui pelo meu canal, você pode acompanhar também pelo canal do pastor Michelson Borges. Então, você fica livre, fica à vontade aí para entrar nos dos dois canais. E se você não é inscrito ainda no meu canal, você pode se inscrever. Se você não for inscrito no canal do Pastor Michelson, que eu acho muito difícil, você também pode se inscrever lá. Mas vamos começar falando de um tema que é realmente muitíssimo interessante, um tema muito importante, que é sobre a Igreja de Deus. Nós temos nos últimos dias aí, na verdade, eu diria nos últimos anos, né? Temos visto aí algumas pessoas falando que a Igreja Adventista deixou de ser a Igreja de Deus, que a Igreja Adventista apostatou, que ela perdeu as suas qualificações enquanto a Igreja do Senhor. Então, alguns até usam alguns textos de Ellen White para tentar solidificar esse tipo de pensamento. E nós então resolvemos falar um pouco sobre isso hoje, tá bom? Vamos, portanto, começar já desejando a você que chegou até aqui um feliz sábado e depois nós vamos fazer uma breve oração. Pastor Michelson, cumprimente aí as pessoas que já estão nos assistindo. Muito boa noite a vocês, é uma alegria podermos estar aqui de novo, né, para participar dessa live, transmitir essa live nos dois canais, Fala Sério Pastor, Michelson Borges, cumprimento aí o meu público e o público do pastor Eleazar também. Quero aproveitar antes de orar também para fazer aí propaganda, né, das nossas outras lives. Temos feito aquela série Apocalipse Decifrado, às sextas-feiras, neste fim de semana não teremos, mas na próxima sexta-feira nós estamos chegando lá no núcleo do Apocalipse, você não pode perder, viu? Serão temas muito importantes. O assunto é tão sério e vasto que teremos que fazer em duas partes. Então fique feliz porque as lives não terminarão na próxima sexta. Teremos ainda mais duas, talvez até três, para tratar aí desse núcleo, o núcleo mais importante do quiasma do Apocalipse. E outros materiais também, pastor Sérgio Monteiro, pastor Adriano participam conosco nessas lives. Tem também o canal de cada um deles, muito bons os canais. O canal do pastor Eleazar, ali tem vídeos que respondem questões bíblicas complicadas, né, no Fala Sério Pastor. E o meu também tem vários temas aí que eu creio que você vai ser enriquecido por esses conteúdos. E aqui estamos hoje para falar desse tema importante, Igreja Adventista, guiada por Deus. Será que ainda somos o povo do Senhor? Como entender isso à luz da Bíblia e dos escritos de Ellen White? Esse é o nosso tema de hoje. Esperamos que todos sejamos abençoados ao estudar esse assunto. Amém. Muito bom, então. Vamos iniciar fazendo uma oração. E aí, se você tiver dúvidas, tiver questionamentos, você vai colocando aí no nosso chat e ao final a gente vai tentar selecionar algumas. Eu acho meio difícil a gente ir tentando falar e olhar ao mesmo tempo, né? Hoje Mas sem o nosso moderador vai ser complicado, né? nós vamos tentar aí, de alguma forma, ver alguma mensagem, selecionar alguma mensagem. Vamos então falar com Deus? Oremos. Nosso grande Deus, maravilhoso Pai, a nossa gratidão ao Senhor pelas bênçãos que temos recebido das tuas mãos. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu cuidado para com cada um dos teus filhos. E hoje nós vamos estudar um tema muito importante. Nós vamos falar sobre a Igreja Adventista dentro da profecia bíblica. Pedimos que o Senhor nos oriente nesse estudo, que o Senhor fale através de nós, nos use, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Eleazar, eu vi aqui um comentário com respeito ao seu áudio. Parece que está um pouco baixo, eu não sei se dá para ter uma melhora. Enquanto a gente prossegue aqui, se você puder fazer alguma coisa. Para mim está chegando bem aqui no meu retorno, né, o seu áudio. Agora coloquei no máximo aqui o som do meu computador também. Mas vamos ver o que é possível fazer. Eu vou ver se eu consigo falar mais alto, então, porque eu não tenho realmente, não sei o que está acontecendo, eu não sei se é uma questão de drive, eu não sei. O computador aqui, nos dias para cá, não sei o que foi que aconteceu.
mas o meu áudio ficou assim, realmente um pouquinho mais baixo. Eu não sei assim, explicar muito bem o que está acontecendo. Mas vamos tentar. Eu vou ver se eu compro aí depois um dispositivo que possa me ajudar. Ok, alguns estão dizendo que está bom, outros estão dizendo que está um pouco baixo. Vamos assim, né? O que é possível aí. Bom, eu quero começar aqui lendo alguns versos do capítulo 12 do livro do Apocalipse. Eu não vou detalhar, porque, como eu disse, será um dos temas, aí, um dos capítulos que nós vamos estudar na próxima live, Decifrando o Apocalipse, sexta-feira da semana que vem. Eu vou ler só alguns versos aqui para a gente começar a ter um norte aqui no nosso estudo sobre a Igreja de Deus na Bíblia. E será que ela prossegue sendo essa igreja, a menina dos olhos de Deus? Vamos ver aqui. Apocalipse 12, versos 1 a 6. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, quando este nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. E a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Agora avancemos para o verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz um filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar aí, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água, como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio, que o dragão tinha arrojado de sua boca. Agora presta atenção no verso 17, que diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar ou fazer guerra com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Uma batalha aqui épica, né? Os personagens aqui são um dragão vermelho, a mulher vestida de sol, uma perseguição ferrenha contra ela, contra o filho dela, mas o filho dela foi levado para o céu, e esse dragão continuou perseguindo a mulher, então, por um bom tempo aqui. Aliás, por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Ele repete a contagem de tempo, lá do verso 6, que é de 1260 dias. Nós já sabemos que em profecia isso equivale a anos, né? Então são 1260 anos. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, equivalem a 3 anos e meio, que transformados também em dias da 1260, portanto é o mesmo período. O mesmíssimo período que em Apocalipse 13 é identificado como 42 meses, que também dá 1260 anos. Portanto, temos aqui um momento em que o dragão ele começa uma batalha, uma perseguição contra a mulher e o filho é arrebatado, o dragão continua perseguindo essa mulher durante 1260 anos com mais tenacidade, com mais crueldade, e no fim das contas, ele não conseguindo derrotar a mulher, mesmo usando povos, multidões, ou seja, águas, né? Você já sabe disso, águas em Apocalipse quer dizer multidões. Então, na Europa, há uma perseguição terrível ali. A terra, que significa o poço de mar, portanto, a nação norte-americana, lembra Apocalipse 13, a besta da terra? Então, a terra acolhe essa mulher perseguida. Você já sabe que mulher é igreja, né? E aí, lá, essa mulher, ela tem um pouco de paz. Na nação americana, o protestantismo se desenvolve. Mas, no fim das contas, o que resta desse processo todo de perseguição da igreja é um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que lá em Apocalipse 19:10 é identificado como o espírito de profecia. Ou seja, Apocalipse 12 mostra a igreja de Deus ao longo da história, você percebe? Começando no tempo de João, portanto, no tempo da igreja apostólica, a igreja pura, com doutrinas preservadas ali. Os discípulos fizeram de tudo para manter a doutrina de Cristo, né, pura, preservada. Ela atravessa o tempo, né, essa igreja,
Curiosamente, ali, durante 1260 anos, ela é escondida, portanto, não estava, assim, em evidência, não estava diante dos olhos dos povos, não é? E ela reaparece, então, no tempo do fim, com essas características básicas de guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Esse é o povo de Deus, e o interessante é que o verso 17 diz que é um remanescente, né? É um restinho, é um pequeno povo que sobrou de todo esse processo ao longo da história de uma igreja que se manteve fiel ao evangelho eterno, Apocalipse 14, versos 6 e 7, lembra? A mensagem proclamada por essa igreja, ela é imutável, é um evangelho eterno. Portanto, se essa igreja começou no tempo apostólico pregando que o sábado é o dia do Senhor, se essa igreja começou no tempo apostólico crendo que os mortos estão dormindo até a ressurreição final, na volta de Jesus, se essa igreja no tempo apostólico cria que Jesus estava no santuário celestial intercedendo pelos seres humanos, pelos pecadores, a igreja que sai do tempo do deserto e chega até o fim do mundo não pode ser outra. Não pode ter tido nenhum tipo de metamorfose, porque senão não seria a igreja de Deus. É a igreja que continua guardando o sábado, é a igreja que continua crendo que Jesus é o nosso intercessor, o único intercessor, todo suficiente no santuário celestial. É a igreja que crê que os mortos estão dormindo, não interfere na vida dos vivos e aguardam a ressurreição por ocasião da volta de Jesus. Para mencionar só 3 doutrinas, né? Existem outras, obviamente, que caracterizam esse povo fiel à palavra de Deus. Resumidamente, porque esse estudo daria para a gente gastar aqui um bom tempo, né? Nós entendemos que Deus tem seus filhos sinceros e bons, fiéis, né? Em todas as igrejas, em todas as religiões e até fora delas, né? Nós sabemos que a Bíblia fala, e Ellen White também, de que até entre os pagãos há pessoas que Deus vai considerar como salvas pela verdade que possuíam e colocaram em prática. Viveram a luz que tinham, que possuíam, né? Então, a questão aqui não estamos tratando de pessoas necessariamente, mas de movimentos, de crenças, de doutrinas e de ideias, né? Eu quero compartilhar com você agora, ver se eu consigo aqui, um PowerPoint que ambos, pastor Eleazar e eu, usaremos ao longo dessa nossa exposição. Nós tentaremos voltar de vez em quando aqui para as nossas telas, para não ficar tão monótono aqui, né? Mas tem muitos textos aqui preciosíssimos para a gente compartilhar com vocês. Uma igreja e um ministério aceitos e dirigidos por Deus, apesar de suas falhas. Veja só, 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, ele aqui fala da igreja como tendo uma característica interessante também. E ao demorar, diz Paulo, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. E é a igreja do Deus vivo. O que ela é? Coluna e fundamento da verdade. E o que é a verdade? Bem, a Bíblia apresenta várias facetas da verdade. Afirma que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Afirma que a Bíblia é a verdade, né? Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Afirma que a lei é a verdade, a tua lei é a verdade. Ou seja, essa igreja sustenta a verdade de que há um Deus todo-poderoso, Criador do universo, de que Jesus também é Deus, é o agente criador, é o agente que salva, é o redentor da humanidade. Afirma que a lei de Deus, todos os 10 mandamentos, constituem também a verdade. Ou seja, ela é a coluna, ela sustenta essas verdades bíblicas, né? Um voto de fidelidade ao Espírito Santo e suas revelações, tanto nas Santas Escrituras como nos livros aos quais, em honra a ele, chamamos então de Espírito de Profecia, como lemos aí no Apocalipse capítulo 12, né? Então, nós sabemos que a Igreja Adventista ela surgiu em cumprimento da profecia de Daniel, capítulos ali 7 a 9. Você já deve ter estudado esse assunto, se não, eu quero convidá-lo a entrar no meu canal e assistir depois ao vídeo Uma Breve História do Adventismo, tá bom? Ali eu conto em detalhes essa história. Há também um filme, né, pastor Eleazar? O título é aquele longa-metragem australiano, e fala também da história da igreja. Eu esqueci o nome agora do filme. Eu me esqueci também. Bom, a gente lembra daqui a pouquinho. Talvez no chat alguém nos ajude a recordar aqui. Esse filme é muito bonito, né? E ele conta como que no século XIX ali, esse movimento profético dos mileritas, em cumprimento da profecia especificamente de Daniel 8,14, ele começa a proclamar a verdade da volta de Jesus à Terra. Como tudo começou. Como tudo começou. É isso aí, tá aqui, ó. Muito obrigado aqui, Felipe Cavaleiro, né? Ele colocou aqui a Thaís Santos também. O pessoal tá atento, viu? Coragem, Adriano Almeida. Coragem aqui falou também em inglês. Muito bom, Tell muito bom. the world.
Foi só um teste, tá? Para ver se vocês estão ligados. Como tudo começou. É um filme emocionante, muito bonito mesmo, né? Que conta da origem do movimento adventista, que veio depois a se tornar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Daniel 8,14 fala de duas coisas acontecidas, uma no céu e outra na terra. No céu, o Jesus começa uma nova fase de seu ministério ao passar, né, a atuar, a ministrar no lugar chamado Santíssimo do Santuário Celestial, iniciando assim o que nós chamamos de juízo investigativo, que é prévio à volta de Jesus. E obviamente só pode ser, porque quando Jesus vem, ele traz o galardão, a recompensa. Então esse juízo tem que ser, obviamente, pré-advento, ok? E na Terra, um movimento escolhido por Deus, de pessoas de várias religiões. Inicialmente a intenção não era criar uma nova igreja, uma dissensão, algo assim, porque havia batistas, metodistas, Ellen White era metodista, né? Havia congregacionalistas, havia certamente presbiterianos e outras igrejas mais históricas que se uniram ao millerismo, né? A pregação de Guilherme Miller, de que Jesus iria voltar em 1844, precisamente dia 22 de outubro. Nós sabemos que o dia passou, houve um tremendo desapontamento, e Apocalipse, capítulo 10, previa isso já, né? Aquele livrinho, o único livrinho que estava selado e que foi aberto é Daniel. Poucos capítulos e estava selado. Esse livro, então, digamos assim, simbolicamente ingerido, né, por João. Ele come o livro, o anjo manda fazer isso. Ele é doce na boca porque proclamar a mensagem da volta de Jesus foi maravilhoso, mas quando a mensagem é assimilada, digerida, ele se torna amargo no estômago. Esse foi o desapontamento previsto no Apocalipse. Pena que eles não deram atenção, assim, não deram mais atenção ao verso seguinte que diz: importa que ainda profetizes a muitas nações, tribos, povos, né? Ou seja, também estava profetizada no Apocalipse a missão mundial desse povo desapontado que nasceu ali naquele momento de tristeza, de amargura em 1844. Foi uma peneira, na verdade, né? Ali as pessoas verdadeiramente sinceras e que queriam fazer a vontade de Deus permaneceram firmes e proclamaram, de fato, a partir de lá, uma mensagem poderosa, capaz de abalar o mundo. Aí, no verso 11 diz, né, importa que outra vez profetizes. Essa era a mensagem do remanescente. Vamos ver aqui alguns pontos. A história resumida desse movimento. Primeiro ponto, Deus chamou um profeta verdadeiro, uma profetisa, neste caso. Fizemos uma live há pouco tempo, e eu até apresentei os nossos amigos alguns livros interessantes que deveriam ser estudados, né? Eu mostrei aqui para vocês o Ellen White, escrito por Arthur White, o neto dela. Mostrei também o Enciclopédia de Ellen White e o livro Ellen White e seus Críticos. 3 são da CPB, Casa Publicadora Brasileira, e eu diria o seguinte: se você quer conhecer realmente o ministério profético dessa mulher, vale muito a pena estudar esses livros. Enciclopédia, com mais de 1.600 páginas, não é assim uma leitura corrida, né? Mas um livro para ser consultado, como diz o nome, já é uma enciclopédia, né? Eu comparo Ellen White ao ministério de Hulda, no Antigo Testamento, uma mulher que foi usada por Deus, recebeu o dom profético, não escreveu partes da Bíblia, portanto era uma profetisa não canônica, mas o que faz não deixa de ser, né? Não minimiza o ministério dela. João Batista mesmo não escreveu nenhum livro da Bíblia, e no entanto foi um grande profeta. Para Jesus, o maior deles, aquele que anunciou o Messias, né? E o dom profético, ele está previsto na Bíblia, Joel capítulo 2, também vemos lá em Atos, né? Em Efésios, ali é dito que entre os dons que permaneceriam com a igreja até o fim do tempo está o dom de profecia. Então, não dá para, biblicamente, você sustentar a ideia de que o dom de profecia terminou em algum momento, como, por exemplo, no Apocalipse, ou com João Batista, né? Sendo que a própria Bíblia diz que nos últimos tempos vossos filhos terão visões e vossos velhos terão sonhos proféticos. E nós cremos, com base em muito estudo, muita leitura, análise, né? Comparação com a Bíblia, porque a Bíblia manda fazer isso mesmo, provai os espíritos para ver se procedem de Deus, lá em 1 João. Com base em tudo isso, nós entendemos que Ellen White foi utilizada por Deus, sim, com esse dom maravilhoso, o dom profético, o testemunho de Jesus, né? Que é o dom de Espírito e profecia. E perpassou a história e chega também ao nosso tempo, graças ao bom Deus. É um presente de Deus.
E Deus, então, usa essa senhora simples, então, na época do desapontamento, uma jovem adolescente, 17 anos, quando teve sua primeira visão. Eu louvo a Deus porque ele é o Deus dos improváveis, né? Ele usou, por exemplo, um homem negro. Naquela época o racismo era muito forte, inclusive os pioneiros adventistas combateram esse pecado, essa chaga que Ellen White chama de pecado abominável, né? Ele usou um senhor chamado Foy, né? Foy, como um profeta. Ele teve uma visão também muito parecida com uma visão que Ellen White teve depois. E usou essa menina com saúde frágil, pouco estudo formal, porque teve que parar os estudos por conta de um acidente, né? Quem conhece a história sabe disso aí. E foi justamente ela, um tempo de preconceito, talvez até desprezo pela condição dela, ele a usou, sim, como um instrumento maravilhoso, inclusive para nortear esse movimento nascente, né? O adventismo. 1846, Deus revela também a verdade do sábado para este movimento. A história é muito bonita, eu vou deixar aqui para você um convite, mais um convite. Depois que essa live ficar gravada nos canais, eu vou colocar na descrição do meu canal aqui um link para um vídeo que eu gravei sobre José Bates, a linda história do Capitão Bates. Esse homem foi quem Deus usou para trazer para o movimento adventista nascente a verdade do sábado. Eu considero o adventismo do século XIX uma espécie de continuação da reforma protestante, sim, porque lá no século XVI Deus revelou uma série de verdades para homens como Lutero, Calvino e outros, né? E no século XIX Deus traz à tona outras verdades que a reforma protestante, infelizmente, não conseguiu avançar tanto assim, né? Eles redescobriram, sim, o batismo por imersão, a salvação a justificação pela fé e outras verdades, mas ainda faltava descobrir coisas como a mortalidade da alma, como eu já comentei, a guarda do verdadeiro dia de repouso, que é o sábado, a verdade do santuário celestial, o estilo de vida saudável, biblicamente falando, enfim, essas verdades distintivas, mas que são bíblicas, né, aí dos adventistas. Em 1846, o Joseph Bates, um homem justo, um homem já religioso, correto, um capitão de navio, ele fica sabendo que numa igrejinha lá em Washington, não capital, uma cidadezinha chamada Washington, ele fica sabendo que lá os irmãos estavam guardando o sábado. E por quê? Porque uma senhora, uma jovem senhora chamada Rachel Oakes, ou Raquel Oakes, que era batista do sétimo dia, ao ouvir o pastor Wheeler pregar numa santa ceia sobre os mandamentos, ele naturalmente falou sobre o domingo, né? E ela então no fim do culto disse: pastor, muito bonito seu sermão, mas falta um detalhe aí, está errado. O senhor precisa corrigir isso aí. O dia de guarda é o sábado. Aí ele, mas irmã, assim, é. Aí estudaram a Bíblia, o pastor Wheeler se convenceu da verdade do sábado, um homem sincero. Toda aquela igreja passou de não só milerita a sabatista, começaram a guardar o sábado. Bates, quando soube disso, curioso e querendo fazer a vontade de Deus, foi até lá, com a sua carroça, viajou quilômetros, passou alguns dias estudando a Bíblia com aquele povo, com aquele pastor Wheeler, e voltou para sua casa com essa verdade clara em sua mente. Eu estive no local onde ele passou, lá em New Bedford, e esse vídeo que eu gravei, que eu vou deixar aqui o link, né? Eu estou lá, em New Bedford, que é onde ele passa por uma pontezinha. Hoje a ponte não existe mais, fizeram uma ponte nova do lado. Mas ali está o local, e é muito emocionante estar ali, porque ele passa por ali e diz assim para um amigo que pergunta para ele: Sr. Bates, Capitão Bates, quais são as novas? Ele é um homem muito informado, um capitão, então ele era uma espécie de jornal da cidade. Aí esse rapaz, né, amigo, pergunta: Sr. Bates, quais são as novas? E o Bates responde: as novas são de que o sábado é o dia do Senhor. Que coisa linda, né? E aí aquele homem que perguntou, esqueci o nome dele agora, se torna o primeiro converso do pastor Bates, também passou a guardar o sábado. José Bates recebe um sonho de Deus, de viajar até Battle Creek, lá em Michigan. E ele então obedece a Deus, ao sonho que Deus lhe deu, embarque sua carroça e viaja até lá. E Deus disse: olha, vá para pregar o evangelho e a mensagem do sábado aqui nesse local. Bem, depois se torna histórico para a igreja adventista, Battle Creek. Bates, então, chega a um local, acho que o Correio, se não me engano, da cidade, e pergunta para o pessoal: quem é o homem mais honesto da cidade? E eles informam: olha, certamente é o senhor David Hewitt. E Bates, então, pega o endereço e vai até a casa de Hewitt. Bate a porta, ele atende e diz: senhor Hewitt, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Hewitt abre a porta, convida Bates a entrar, tomaram o de jejum juntos, e ali
ele prega para aquela família durante todo o dia, ele já estava esperando alguma coisa assim. Olha como Deus é bom, como Deus move as peças, né? E aí aquela família se converte. O homem mais honesto da cidade torna-se um adventista do sétimo dia. A verdade do sábado estava sendo restaurada. Posteriormente, outros pioneiros também aceitaram, a própria Ellen White, Tiago White, John Andrews e outros foram estudando a Bíblia e aceitando essa mensagem. Deus orienta por meio de visão, Ellen White, a que os pioneiros publicassem um pequeno jornal, The Present Truth, a verdade presente. Era pequeno a princípio, depois ele deveria ser impresso e Ellen White recomendou que o esposo dela preparasse esse material e os recursos chegariam. O dinheiro chegaria, a oferta chegaria e de fato foram chegando. Eles fizeram pela fé. Poucos exemplares a princípio. Aí está a capa, né, do volume 1 desse jornal que marcou época. E a partir desse jornal, que foi crescendo, né, as publicações adventistas foram se desenvolvendo, aí está um prelo manual, né, e hoje temos cerca de 60 editoras adventistas espalhadas pelo mundo, sendo que a Casa Publicadora Brasileira é a maior delas, para a honra e glória de Deus. Hoje nós publicamos aí milhões de páginas todos os anos, temos feito aí a campanha do livro missionário, são impressos e distribuídos cerca de 10 a 20 milhões desses livros todos os anos. Temos literatura para escolas, livros didáticos, literatura sobre família, sobre teologia, saúde, enfim. Eu creio que tem sido uma bênção essas editoras espalhadas pelo mundo. E quando a gente vê como tudo começou, aí com esse jornalzinho, humilde, sem recursos, né, com prelos contratados, manuais, e ver o que temos hoje, realmente é só a mão de Deus para explicar isso, né, o poder de Deus. Quarto ponto. Adventistas do sétimo dia, um nome dado por Deus. De onde vem esse nome, Adventistas do sétimo dia? Isso acontece em 1860. Os irmãos adventistas ali em Battle Creek se reúnem para pensar que nome poderiam dar a esse movimento que estava sendo organizado devagarzinho, né? Alguns pensaram Igreja de Deus, aí considerou-se que seria muito vago, não dizia muita coisa. Enfim, alguns nomes foram dados ali. Até que um homem que você já conhece, David Hewitt, aquele converso de José Bates, aquele homem mais honesto da cidade, sugeriu, que tal Adventistas do sétimo dia? E o povo gostou. E Ellen White confirmou isso, dizendo que esse é o nome que Deus nos deu. O nome indica a verdade que deve ser teste das igrejas. Por quê? Porque quando você fala Adventista do sétimo dia, ali já estão as verdades básicas, fundamentais desse movimento. Eles creem na volta de Cristo, no advento, no segundo advento, que é precedido por um juízo, e guardam o sábado, o memorial da criação, o santo dia do Senhor. Portanto, é por isso que Ellen White diz que esse nome, ele realmente foi confirmado por Deus e seria um teste, né? Porque só o nome já afirma aquilo que essa igreja acredita e prega às pessoas. Outro ponto importante, a estrutura organizacional foi um plano de Deus. Em 1863, o mesmo ano em que a reforma de saúde começou a ser entendida pela igreja, por causa de uma visão também de Ellen White, e veja que curioso, né? Uma senhora sem estudos formais tem uma visão que hoje até hoje orienta os hospitais adventistas em todo o mundo, como o famoso hospital de Loma Linda, na Califórnia, por exemplo. E mesmo aqui no Brasil, escreveu muitos livros sobre saúde, com revelações que, muito tempo depois, foram sendo descobertas e confirmadas pelas pesquisas científicas, né? Como é o caso dos 8 remédios naturais. No tempo dela, algo de vanguarda. Pois bem, nesse mesmo ano, a estrutura organizacional da igreja foi confirmada por Deus. Eu vou ler aqui testemunhos para ministros, página 26. Aumentando o nosso número, tornou-se evidente que, sem alguma forma de organização, haveria grande confusão. E a obra não seria levada avante com êxito. A organização era indispensável para prover a manutenção dos pastores, para levar a obra a novos campos, para proteger dos membros indignos, tanto as igrejas como os pastores, para a conservação das propriedades da igreja, para a publicação da verdade pela imprensa e para muitos outros fins. Então, note que a organização da igreja, que tem sido inclusive elogiada pelo mundo afora, como uma igreja das mais organizadas do mundo, ela provém também da orientação divina. Agora, o fato de a igreja ter sido organizada por Deus
implica que ela seria pura, perfeita, antes da sacudidura? Claro que não. Está ali um não vermelho na tela para você ter certeza de que a resposta é essa. Um exemplo disso é a igreja de Corinto. Eu quero aqui fazer traçar rapidamente com você o pano de fundo histórico ali da igreja que Paulo fundou. Essa aqui não foi Bates, não foi Ellen White, né? Foi o próprio apóstolo Paulo, que muito tempo antes fundou essa igreja, entre outras igrejas. Igreja de Corinto, uma igreja que tinha sérios problemas, seríssimos, na verdade. Mas sabe o que é interessante? Quando você lê 1 Coríntios, lá começando com o capítulo 3, eu não vou ler o texto agora por causa do tempo, mas Paulo chama essa igreja de os santos de Deus. Mas peraí, guarde essa palavra, viu? Paulo chama esse povo de santos. Mas como era esse povo, na verdade? Alguns pontos, só para você entender mais ou menos como eram os santos de Corinto, tá? Da cidade de Corinto. Ali no capítulo 3, versos 1 a 9, fala que havia espírito mundano que causava dissensões na igreja. Bom, hoje em dia parece que não é tão diferente, né, em muitas igrejas. A história passou, mas algumas coisas continuam as mesmas. O capítulo 4 mostra que eles rejeitavam o ministério de Paulo devido às suas cobranças por uma vida santa. Paulo mandava cartas, cobrava, irmãos, temos que ser santos, nos santificar, e eles rejeitavam o profeta. Será que hoje tem pessoas que rejeitam o profeta ainda? Vai pensando aí. 1 a 6. A igreja se recusou a excluir um membro que estava praticando sexo com a madrasta, e Paulo cobrou da igreja uma posição. Olha que coisa. Verso 9. Paulo cobrou também que os membros abandonassem a companhia de pessoas que viviam na prática da prostituição. Mais, 10 a 13. Ele exige o mesmo em relação aos ladrões, idólatras, avarentos, beberrões, impuros. Isso sexualmente falando, viu? E o verso 12 mostra que entre eles, infelizmente, havia essas coisas. 1 a 11. Litígios, dos versos 9 a 11. Paulo volta a citar os pecados que estavam a assolar a igreja com a conivência dela. 12 a 20. Os membros de Corinto usavam provérbios gregos para justificar seus atos libidinosos, adúlteros, luxuriantes e fornicários. Paulo, então, repetiu seus provérbios e os refutou um por um. Ou seja, Paulo precisou refutar ideologias mundanas, filosofias estranhas daquele tempo, para mostrar para os irmãos que eles estavam errados. Precisavam se fundamentar na palavra de Deus. Acho que isso não acontece hoje em dia, né? Claro, eu estou brincando. Versos 12 a 20 ainda. Todas as coisas me são lícitas, disse Paulo, mas nem todas convêm. E ele começa aqui agora a dar uma orientação bonita, pastoral para a igreja. Isso é muito bonito. Leia, por favor, depois com o tempo, esses textos, né, em que Paulo ele realmente orienta a igreja com sabedoria, né? Fala que o corpo é o templo do Espírito Santo, que não convém que nós comamos coisas imundas, sacrificadas aos ídolos e que não nos unamos, né, em atos de prostituição e fornicação. Paulo é bastante enfático com respeito a essas coisas. Mas, capítulo 7 agora, eles tinham problemas para entender e viver o matrimônio. Hoje não tem isso, né? Infelizmente existe também essas coisas e temos que orientar a igreja, as pessoas, que o matrimônio é uma bênção de Deus. Mas quando mal vivido, pode ser uma maldição. Verso 8, capítulo 8. Membros da igreja comiam carnes sacrificadas aos ídolos. Não era o problema em si de comer carnes que provinham de lá, mas quer dizer que eles estavam, então, participando de algumas festividades no templo pagão, como o templo de Diana, por exemplo. Isso era complicado. Membros da igreja rejeitavam o ministério do apóstolo Paulo e rejeitavam alimentar sua esposa. Isso no capítulo 9. Olha quanta crueldade eles praticavam com o profeta. Hoje não é diferente. A profetisa pode não estar viva, mas algumas pessoas desprezam também os livros, as orientações e tratam o profeta como algo desnecessário e incômodo até. Não mudou muita coisa, o ser humano continua complicado. Capítulos 10 a 15 agora, veja só. Participação de membros em idolatria, em culto aos demônios, até isso. Problemas com o uso do véu, devido às ex-prostitutas cultuais de Diana. Membros com problemas de embriaguez, glutonaria na Santa Ceia. Até isso acontecia por lá. Dificuldades de compreensão dos dons espirituais. Ali houve abuso do dom de línguas, por exemplo. E Paulo teve que ser duro, teve que legislar, colocar regras para que o dom de línguas não fosse banalizado ou deturpado. Isso não acontece hoje, né? Infelizmente também acontece. Alguns duvidavam da ressurreição e usavam provérbios pagãos para confirmar seus pensamentos de que a ressurreição não existia. Heresias, né? Entre o povo de Deus. Bem, e quanto a Laodiceia? Uma igreja que Deus diz estar a ponto de vomitar, uma igreja morna, uma igreja complicada. O que a profetisa de Deus disse para essa igreja?
Isso é o seguinte, a igreja de hoje. A igreja de Cristo na terra será imperfeita. Se você achar uma igreja perfeita por aí, que só tem trigo dentro dela, saiba que ela não é a igreja de Deus. Então, na verdade, não existe esse tipo de coisa, né? A igreja de Deus é imperfeita. Mas Deus não destrói sua igreja por causa de sua imperfeição. Tem havido e haverá os que se acham possuídos de zelo, mas não com entendimento, os quais desejam purificar a igreja e desarraigar, arrancar o joio do meio do trigo. Mas Cristo proveu luz especial quanto à maneira de tratar os que erram e os inconversos na igreja. Não devem os membros da igreja tomar alguma resolução espasmódica, assim, na emoção, né? Na pressa, zelosa, precipitada, ao excluir os que eles, porventura, considerem de caráter defeituoso. Mas o joio aparecerá entre o trigo, mas causaria mais dano extirpá-lo, arrancá-lo, a menos que fosse do modo designado por Deus, do que deixá-lo crescer. Ao mesmo tempo que o Senhor traz para a igreja os verdadeiramente convertidos, Satanás, isso aqui é muito sério, gente, Satanás traz para a sua comunhão, para a igreja, pessoas não convertidas. Enquanto Cristo semeia a boa semente, Satanás semeia o joio, como naquela parábola. Duas influências oponentes se exercem continuamente sobre os membros da igreja. Uma influência atua a favor da purificação da igreja e a outra a favor da corrupção do povo de Deus. Escolha o seu lado. Decida ser trigo, mas saiba que o joio vai estar lá, até que Jesus arranque no momento certo, até que os anjos façam parte desse movimento de purificação também. Bem, o ponto 6, e aqui caminhando para o final da minha exposição, a luz profética sobre quando a igreja será pura. Se ela é impura, se ela é imperfeita, haverá algum momento em que ela será pura, será perfeita? Em 1886, Ellen White teve a visão que responde essa pergunta. Ela viu que somente no fim da história da Terra é que a igreja seria purificada dos defeitos dos desleais. E ela descreve nossa condição como um povo que não tem vivido a fé e mostra o que Deus fará para resolver essa situação. O que fará? Satanás operará seus milagres para enganar, estabelecerá seu poder como supremo. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião são lançados fora no joeiramento, no peneiramento, na sacudidura. A palha vai ser separada do trigo precioso. Louvado seja Deus, porque a palha sai, o trigo fica. Então, a igreja parece que vai afundar como um barco danificado, mas não vai. Portanto, fique dentro. A única esperança consiste em permanecer dentro do barco, dentro da peneira, por mais que ela seja agitada por heresias, por perseguições e outras coisas mais, que tem que ver com o tema da sacudidura, aqueles que ficarem dentro vão chegar ao porto final. Ela diz mais que esse... Oi, pastor. Me permita só, rapidamente, dentro da claro. que você comentou aí, então essa passagem eu achei muito interessante, muito fantástica, porque há algumas pessoas que sob essa visão de que não, a igreja adventista está apostatando, não é? A igreja adventista está com práticas aí abomináveis. Algumas pessoas com esse zelo tremendo começam então a dizer assim, rapaz, vamos sair, vou adorar em casa, vou ficar na minha casa porque eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, vou abandonar a igreja. Se a pessoa toma esta decisão, vou abandonar a igreja, ela está cumprindo essa profecia, porque a profecia diz assim, olha, a igreja talvez pareça como prestes a cair. O que é prestes a cair? Olha, prestes a cair é realmente viver numa situação, eu diria, sabe, quando eu escuto essa expressão assim, prestes a cair, eu não imagino uma coisa perfeita. Prestes a cair, vem à minha mente assim, algo terrível, a igreja realmente passando uma condição muito difícil. Mas ela não cairá, ela permanece ao passo que os pecadores é que são lançados fora. Então quando eu vejo algumas pessoas que nesse afã, nesse zelo todo, não, vou sair da igreja, eu fico me perguntando, será que realmente esta pessoa é trigo? Porque, e uma vez um irmão quando veio conversar comigo, não pastor, eu tô saindo da igreja. Mas por quê, irmão? Não pastor, muita coisa errada que eu tô vendo lá, tem muita coisa que eu não concordo, tem muita coisa... muito comportamento, eu vejo umas irmãs fazendo isso, fazendo aquilo, vestindo assim, vestindo assado, ouvindo isso, música tal, certo, irmão, mas a igreja talvez pareça como prestes a cair, não é assim a profecia? Não dá para eu ficar lá não, irmão, entenda, quem sai é o joio, quem fica é o trigo. Então por mais que tenham coisas que careçam de ajustamentos,
Quem é trigo não sai, só sai quem é joio. Perfeito. Pastor, só a gente realmente não tem como hoje acompanhar aqui o chat, porque não temos aí a ajuda de moderadores, enfim, né? Mas tem coisas aqui que nos entristecem bastante, sabe? Por exemplo, tem um camarada aqui, que eu não vou nem citar o nome por ética, né? Mas ele fala assim, esses malditos pastores ensinam a trindade, né? Então isso não é bíblico, não é da posição da igreja, enfim, né? Eu acho que na sua parte você pode comentar um pouquinho essa questão, né? Primeiro, para mim, isso já revela o espírito que move uma pessoa que chama a gente de maldito, né? Eu acho que pelos seus frutos conhecereis. Mas tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito. Há pessoas aqui comentando outras coisas, sobre terra plana, eu só pediria, assim, que nós fôssemos corretos, né? De aproveitar o tema e vamos conversar sobre o tema no Espírito de Deus, no Espírito de Cristo, né? De mansidão, de inteligência, de bom senso, né? Porque realmente não tem como acompanhar aqui, mas tem coisas aqui que nos entristecem, tem coisas aqui que mostram que há um outro espírito querendo concorrer com o Espírito Santo, que com certeza, neste momento, deve estar trabalhando na mente e no coração de muitas pessoas nessa live, tá bom? Amém. Bom, eu vou prosseguir aqui. Pastor Eliezer, estão dizendo que o seu áudio continua baixo aí. Se puder fazer alguma coisa, ou depois na sua parte falar um pouco mais alto, né? Quem sabe ajude aí. Eu vou terminar aqui a minha exposição com o PowerPoint, compartilhar mais uma vez a minha tela aqui com vocês, e ela fala assim, ó, esse é um transe terrível, não obstante, importa que tenha lugar. Ninguém senão os que vencerem pelo sangue do Cordeiro e a palavra de seu testemunho será encontrado com os leais e fiéis, sem mácula, nem ruga ou pecado, sem engano em sua boca. Precisamos despojar-nos de nossa própria justiça e revestir-nos da justiça de Cristo. Enfim, há outros textos aqui muito interessantes, né? Mas ela continua insistindo que nós não devemos tomar o papel de Cristo, nós não devemos dizer que realmente que quem é trigo, quem é joio, isso pertence a Deus, Deus conhece as intenções, conhece os corações, e somente Ele pode julgar isso aí. Então não fique desesperado, triste, né, ao vir para a igreja, como aconteceu comigo com 18 anos. 19 anos eu fui batizado, e eu pensava que todos os adventistas eram como o meu instrutor bíblico, um jovem temente a Deus, missionário, conhecedor da Bíblia, e a primeira decepção que eu tive quando cheguei à igreja foi ver que nem todos os jovens eram como aquele jovem, nem todos os irmãos eram como aquele irmão. Mas eu pensei, então quer dizer que eu tenho uma missão dupla agora. Eu vou pregar o evangelho fora da igreja e vou tentar ajudar os meus irmãos da igreja. E assim comecei a trabalhar para Deus. Lá, jovenzinho, muito antes de eu ser pastor, obreiro, eu já entendi a minha missão como sendo um pregador de duas frentes. Para a igreja, para tentar ajudar aquele povo, me ajudar também, e aos de fora pregando o evangelho. Então, saiba que na igreja há imperfeições. Sabe por quê? Porque eu e você somos imperfeitos. Exatamente por isso. Bom, pastor Eleazar, agora eu quero te fazer uma pergunta. Vou jogar para você essa questão aqui delicada, né? Existem textos em que Ellen White ela repreende duramente a igreja de Deus, a igreja adventista do sétimo dia, que, como vimos, foi guiada por Deus, está na profecia bíblica, tem seu nome, suas doutrinas, sua organização selados, confirmados pela vontade de Deus, dada por meio de sonhos e visões. Muito bem. Agora, a mesma Ellen White que Deus suscitou para guiar e orientar esse povo, faz duras repreensões e chega ao ponto de dizer que a Associação Geral, a sede mundial da igreja, não é mais a voz de Deus. Vamos entender esse assunto agora. Com você. Bom, esse é um assunto realmente muito importante. Vou tentar falar alto para que eu seja compreendido aí, que minha exposição não seja prejudicada. Eu não sei o que está acontecendo, mas nessa próxima semana eu já vou resolver esse problema para que nós tenhamos assim um bom áudio nas nossas próximas lives. Essa é uma pergunta muito interessante e muitos realmente, pastor Michelson, usam desse tipo de argumentação. Ah, mas tem um texto de Ellen White onde ela diz que não é mais a voz de Deus. Ah, mas tem um texto de Ellen White onde ela diz que a igreja está na condição laodiceana e a presença de Deus não está no meio dela. Como é que nós podemos entender esses textos? Eu quero, então, apresentar o que nós chamamos como período das severas repreensões. Esse período foi considerado um período estranho para o movimento adventista do sétimo dia. Foi uma época de desvio da orientação de Deus como dirigir a sua igreja.
Esse período ele vai do ano de 1882 até o ano de 1901. E ele compreende o período de 3 presidentes da Igreja Adventista. Foram eles George Butler, Ole Olsen e George Irving. Esses 3 presidentes, eles conduziram a igreja de uma maneira não muito prudente. E nós vamos perceber o porquê de alguns textos de Ellen White serem tão fortes naquela época, tá? Vamos lá. Tudo começou em 1882, mas a situação se agrava mesmo com o mandato de Ole Olsen. Em 1888, o pastor Ole Olsen ele assumiu a presidência da organização e ele ficou até 1897. Esse pastor ele escolheu 2 amigos, 2 homens para serem os seus principais conselheiros, e eles não simpatizavam com a doutrina da justificação pela fé, que foi trazida para a igreja, ou melhor, pregada por Alonzo T. Jones e Elliot Wagoner. Os nomes desses 2 homens que trabalharam juntos com o pastor Olsen foi Henry e Harmon Lindsay. Esses 2 não eram muito simpatizantes da doutrina ou da visão da justificação pela fé. E foi justamente no período deste presidente, Ole Olsen, em dezembro de 1891, que Ellen White foi mandada para a Austrália, não porque ela queria ir para a Austrália, mas porque ela escreveu algumas mensagens muito fortes e o pessoal meio que como, vamos dar uma silenciada nela, vamos fazer um cala-boca, mandou Ellen White para a Austrália. Não sabiam eles que lá Deus já estava preparando tudo. De lá ela mandou cartas, ela orientou a igreja e ainda fundou o Avondale College, levou o evangelho para aquele país. Mesmo assim, depois dos 4 anos de administração do pastor Olsen, Ellen White ela ainda expressou o seguinte: não há necessidade de duvidar, de temer que a obra não terá êxito. Deus está à frente da obra e ele porá tudo em ordem. Preste bem atenção nisso que eu li aqui, porque lá no final da nossa exposição, você vai ver essa profecia se cumprindo. Ela diz, não precisa ficar com medo, não precisa temer, não precisa duvidar que Deus está à frente da obra. Ele está à frente e ele colocará tudo em ordem. Se na direção da obra houver coisas que careçam de ajustamentos, Deus disso cuidará e operará para corrigir todo o erro. Tenhamos fé que Deus há de pilotar seguramente ao porto a nobre nau que conduz ao porto o povo de Deus. Tem até um texto onde ela diz que a igreja estava como um barco sem bússola, sem direção. E esse texto foi antes desse daqui, onde ela diz que Deus há de pilotar seguramente a igreja até o porto seguro. Mas vamos avançar. A mensagem que eu vou ler é a seguinte: ela aparece cerca de 11 vezes, em datas diferentes, até 1904, e com o mesmo teor, que diz: não tem em Deus uma igreja viva? Ele tem uma igreja, mas esta é a igreja militante, não a igreja triunfante. E olha o que ela diz mais: entristecemos-nos de que haja membros defeituosos, de que haja joio no meio do trigo. Ou seja, existe o joio. E ela diz, eu fico triste que exista o joio. Embora existam males na igreja, e eles tenham de existir até o fim do mundo, prestou atenção? Embora existam males na igreja, e eles tenham que existir até o fim do mundo, ela diz, a igreja desses últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. Mesmo débil e defeituosa, mesmo, como disse o pastor Michelson, prestes a cair, ela é a igreja que vai ser a luz do mundo. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida. Ela não diz que não precisa ser repreendida. Precisando ser repreendida, advertida, aconselhada. Preste bem atenção. É o único objeto da terra. É o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Em 1895, o pastor Ole Olsen ele foi substituído pelo George Irving, conforme nós apresentamos, que também recebeu da profetisa muitas mensagens de repreensão dirigidas, à igreja, visto que não havia tido ali mudanças na maneira de administrar a obra. E aí são desta época, de 1880 a 1901, no período desses 3 presidentes, que nós encontramos estas mensagens. Preste bem atenção. Não é sensato escolher um homem para presidente da Associação Geral. Um só homem. A obra da Associação Geral tem se estendido e algumas coisas
se tem tornado desnecessariamente complicada, tem se me revelado uma falta de discernimento. Deve haver uma divisão do campo ou se deve idear qualquer outro plano para mudar a presente ordem de coisas. O que acontecia naquela época? Tinha eleito um presidente e ele mandava e desmandava. Não havia um sistema ainda representativo como nós temos hoje. Era o presidente da associação geral, não haviam as divisões, as associações, enfim, como nós temos hoje. E Ellen White diz assim, olha, encho-me de tristeza quando penso na nossa condição como povo. O Senhor não nos cerrou o céu, mas o nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. O orgulho, a cobiça, o amor ao mundo têm habitado no coração, sem temor de ser banidos ou condenados. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós. E, no entanto, a opinião é de que a igreja está florescendo, de que a paz e prosperidade espiritual se encontram em nossas fronteiras. E olha mais, a igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo ao Egito. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com a falta de poder espiritual. Esses textos aí são muito utilizados pelos que são contra, não é? Por aqueles que querem criticar a igreja, por aqueles que querem falar mal da igreja. Então, esses textos aí são muitíssimo utilizados por eles, não é? E não somente esses. Deixa eu continuar aqui na apresentação para vocês, porque há outros ainda que eles gostam muito de utilizar. Por exemplo, esse outro texto aqui. A igreja está na condição laodiceana, a presença de Deus não está no meio dela. Então, alguns já chegaram para mim e disseram assim, pastor, Ellen White é clara. A igreja já está na condição laodiceana, Deus não está mais no meio dela, você vai ficar fazendo o que aí? Sai da igreja! Vamos sair da igreja. Essa é a visão que alguns apresentam, pegando textos separados do contexto e sem entender o que estava acontecendo. Olha esse outro aqui. Cristo diz o seguinte daqueles que se ufanam de sua luz, mas não andam nela. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós, outros. E tu, Cafarnaum, e ela diz, adventistas do sétimo dia que tiveram grande luz, que te ergues até os céus, com referência aos privilégios, serás abatida até os infernos. E um rapaz um dia chegou para mim e disse assim, pastor Michel, olha, pastor, se Ellen White é uma profetisa verdadeira, a igreja adventista vai ser abatida até os infernos. Agora, se ela não é, aí não vai ser abatida até os infernos. É tão um argumento assim, tão descontextualizado, porque o próprio texto se explica. É claro, nós temos todo um contexto mais amplo, mas o próprio texto se explica. Porque Ellen White não diz os adventistas do sétimo dia de maneira generalizada ou como a referência à igreja. Ela diz, Cristo diz o seguinte, de quem? Daqueles que se ufanam de sua luz, mas que não andam nela. O texto é para todos? Não. O texto é para quem tem a luz, mas não anda nela. Portanto, se você tem a luz e anda na luz, esse texto não é para você. Se você é adventista do sétimo dia e tem luz, esse texto anda na luz que você tem, esse texto não é para você. E ela diz mais, e tu, Cafarnaum, adventistas do sétimo dia que tiveram grandes privilégios, ou seja, são aqueles que tiveram grandes privilégios, mas que não viveram de acordo com o privilégio que tiveram. Estes sim serão abatidos até os infernos. Percebe que o próprio contexto explica, mas ela ainda diz assim, o mundo não pode ser introduzido na igreja e com ela casar-se formando um laço de união. Por esse meio, tornar-se-á a igreja verdadeiramente corrupta, como foi declarado em Apocalipse, coito de toda ave imunda e aborrecível. Isso ela escreveu no navio Alameda, enquanto ela estava viajando em 1891, lá para a região da Austrália. Nossa, pastor, e agora? Ela está dizendo que a igreja... O mundo não pode ser introduzido, formando um laço de união com a igreja, por esse meio, tornar-se-á. A igreja tornar-se-á. Se isto acontecer, a igreja tornar-se-á. E aqui os textos que o pastor Michelson citou. A voz de Beryl Creek tem sido considerada como autoridade para determinar de que maneira deve ser efetuada a obra. Não é mais a voz de Deus. Faz alguns anos que eu considerava a Associação Geral como a voz de Deus. Isso, desses homens se encontrarem no lugar sagrado, para serem como a voz de Deus para o povo, conforme antes acreditávamos ser a Associação Geral, é algo que já passou. E agora, pastor? Os textos são claros, pastor. Então, a igreja não é mais a voz de Deus, a Associação Geral não é mais a voz de Deus. Vamos sair da igreja. Amigos, pessoas mal intencionadas, pessoas com espírito de crítica e usadas pelo inimigo naturalmente, pegam esses textos,
fora do seu contexto de severas repreensões e aplicam para dizer que você deve sair da igreja. Agora vamos ver o contexto. Aqui é um texto repetido, não poderia ser considerado a associação geral como a voz de Deus. Mas aí ela diz, olha, por vezes, quando um pequeno grupo de homens aos quais se acha confiada a direção da obra, em nome da associação geral, eles querem exercer planos imprudentes e restringir a obra de Deus, tenho dito que não poderia por mais tempo considerar a voz da associação geral representada por estes poucos homens como voz de Deus. Mas aí ela continua. Mas isso não equivale a dizer que as decisões de uma associação composta de uma assembleia de homens representativos e devidamente designados de todas as partes do campo não deva ser respeitada. Aqui a gente já está vendo a coisa clarear. Perceba, ela está combatendo aquela visão de um indivíduo ou um grupinho de indivíduos tomarem as decisões da igreja de maneira unilateral, sem respeitar o restante da igreja. Deixa eu ver aqui, deixa eu passar mais para frente. É apenas a explicação desse que eu já estava falando. Ela diz, olha, quando este poder que Deus colocou na igreja como um todo é entregue inteiramente a um homem, aquilo que eu estava dizendo, olha, quando o poder que Deus dotou para a igreja como um todo é entregue para um homem e ele é revestido de autoridade, de servir de critério para todos, né? Para outros espíritos, acha-se então mudada a verdadeira ordem da Bíblia. Por quê? Porque Satanás ele vai tentar fazer, se a decisão é em um só, então o Satanás vai tentar mudar a cabeça dele para fazer todo o estardalhaço no meio da igreja. Os esforços de Satanás sobre o espírito de tal homem seriam os mais sutis e, por vezes, quase dominantes, pois o inimigo teria a esperança de, por meio do seu espírito, poder influenciar muitos outros por causa de um só, não é? Demos a mais altamente organizada autoridade na igreja aquilo que somos propensos a dar a um único homem ou a um pequeno grupo de homens. Então, isso é completamente errado. Veja, o que Ellen White está a criticar aqui, preste bem atenção, o que Ellen White está a criticar aqui, primeiro, foi o período destes presidentes que tomavam a decisão sozinho, ou um grupinho de pessoas que tomavam as decisões sozinhos, e Ellen White diz, desse jeito, a Conferência Geral não pode ser mais considerada a voz de Deus. Agora a pergunta, as coisas mudaram, permaneceram do jeito que estava, e nós falamos que nós tínhamos um período de severas repreensões, que foi de 1880, que são essas mensagens bem fortes que algumas pessoas pegam fora desse contexto que eu expliquei, desses 3 presidentes, onde houve algumas coisas erradas, e ela bateu forte, falando duramente, que desse jeito estava na condição laodiceana, que a presença de Deus não poderia estar ali, que a Conferência Geral não poderia ser considerada a voz de Deus, se as coisas estivessem daquele jeito. Mas e o que acontece depois disso? Em 1901, há uma eleição, e o pastor Daniels foi eleito. E as coisas mudaram. E agora eu quero ler para vocês, porque os dissidentes, né, aqueles que querem falar mal da igreja, pegam esses textos de 1880 até 1901 e, bum, joga para todo mundo. Mas cadê que eles pegam os textos pós-1901? Porque se a igreja deixa de ser, preste bem atenção, se a igreja deixa de ser a igreja de Deus, se a Conferência Geral não é mais a voz de Deus, se os líderes da Conferência Geral não podem ser considerados como confiáveis, como é que nós vamos entender esses textos que eu vou apresentar para vocês aqui agora? Que são todos a partir de 1901. Pode falar, Excelência. Só um detalhe antes que você coloque de volta o PowerPoint, eu quero fazer aqui um registro e pontuar um detalhe também, né? Todas as regras hermenêuticas que a gente aplica à Bíblia, ou seja, levar em conta o contexto histórico, o contexto dos textos próximos daquela perícope, daquele trechinho, né, que está sendo estudado, se aplicam também aos escritos de Ellen White, obviamente. Então, o contexto é muito importante, né? Saber para quem se destinou aquele texto, que princípios extraímos daquele texto para nós, enfim, tudo isso que o pastor Eleazar está explicando aqui. Mas eu quero aproveitar para mandar aqui um abração para o Wallace Souza, que é o nosso moderador que veio em socorro. Ele está ali agora no chat, moderando, aconselhando o pessoal que gosta de desviar o assunto, que gosta de um espírito não sabático, digamos assim, trazer temas assim que não condizem com o espaço, com o que estamos conversando aqui, né?
Então o Wallace está ali orientando. Wallace, muito obrigado aí pela sua participação, tá bom? É um dos nossos valorosos moderadores das lives de sexta e também domingo. Quando a gente precisa, esse pessoal está aí de prontidão nos bastidores nos ajudando. Muito bom. Amém. Valeu, Wallace. Eu vi ele lá no nosso canal. Muito obrigado. Então, amigos, vejam. Aqueles que querem criticar a igreja, o que eles fazem? Eles pegam esses textos desse período específico e aplicam e jogam. Aí, o que eu faço? Beleza, vamos respeitar datas. Se a igreja deixa de ser a Igreja de Deus em 1880 até 1901, porque Ellen White escreveu esses textos, como explicar os textos pós-1901? Vamos ver esses textos aqui? E aí a gente já parte para a finalização. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu escolhi vários textos de 1900 até 1915, a morte de Ellen White. Vamos ver aqui? 1900, ela diz assim: ao passo que nossa obra se tem estendido e as instituições se têm multiplicado, os desígnios de Deus, ao estabelecê-las, permanece o mesmo. Ué, mas não deixou de ser igreja de Deus? As condições de prosperidade são imutáveis. 1901, olha o que ela diz: devemos trabalhar como soldados em um exército. Não devemos sair das fileiras e começar uma obra por nossa própria conta. Então tem gente por aí saindo da igreja adventista, né? Tem outros movimentos por aí que são formados, né? Dissidentes, pessoas que começam a defender doutrinas diferentes, não é? Pessoas que falam contra a Trindade, e aí resolvem sair e formar outros movimentos. Vamos formar aqui o movimento dos históricos, vamos formar aqui o movimento A, movimento B. Não é? Não, nós queremos voltar à época dos pioneiros. Nós queremos ser adventistas da época dos pioneiros. Outros dizem assim, a igreja apostatou na guerra e etc. Cada um vai apresentando um monte de vertentes, não é? E aí você tem várias pessoas que vão abandonando a fé. Mas olha o que diz o texto. Não devemos sair das fileiras e começar uma obra por nossa própria conta. 1902. A obra está sob a supervisão do bendito mestre. Tudo que ele pede é que os obreiros vão ter com ele para receber suas ordens e que obedeçam às suas direções. Todas as partes da obra, nossas igrejas, missões, escolas sabatinas, instituições, tudo ele tem no seu coração. Ué, mas se a igreja deixou de ser igreja de Deus lá em 1800 e alguma coisa, 1890, não é? 1880, como é que eu posso entender isso aqui? Que Deus tem no coração as igrejas, as missões, as escolas sabatinas. E aí? 1903. Nossas instituições devem estar inteiramente sob a supervisão de Deus. Foram fundadas com sacrifício e só com sacrifício pode sua obra ser levada avante com êxito. Percebeu? Nossas instituições. 1904. Olha o que Ellen White diz. Confiai na guarda de Deus. Sua igreja deve ser ensinada, enfraquecida e defeituosa como é o objeto de sua suprema consideração. Eu até li esse texto, 1904. E ela diz mais. Enquanto assistia, uma dessas reuniões da Comissão da Associação Geral, realizada em setembro de 1904, estive sumamente preocupada com o que concerne a unidade que deve reinar em nossa obra. Ué, mas se deixou de ser a igreja de Deus, por que ela está preocupada? 1904 ainda. Neste tempo perigoso, o Senhor nos tem dado homens de sua escolha, que atuem como líderes de seu povo. Percebeu? E diz mais. O Senhor escolheu o pastor Daniels, que foi eleito em 1901, para levar as suas responsabilidades e, por sua graça, tem prometido torná-lo capaz de fazer a obra que lhe foi confiada. E aí, ela escreve para uns irmãos que estavam criticando o pastor Daniels, que era o presidente da Associação Geral. E ela diz assim, prezados irmãos Megan e Sutherland, tenho palavras de conselhos para vós. Deve haver harmonia entre vós e os homens em posição de responsabilidade na Associação Geral. Peraí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Volta aqui, olha aqui para mim. Se Ellen White diz que deixou de ser a Associação Geral a voz de Deus, se a Conferência Geral, a Associação Geral não é mais a voz de Deus, como é que nós entendemos esse texto aqui? Porque os irmãos Megan e Sutherland poderiam dizer o quê? Não, senhora White, mas a senhora mesma não disse? Lá atrás a senhora falou que não é mais a voz de Deus. Por que a senhora está dizendo agora que eu tenho que me unir com eles? Olha
O texto é muito forte. Ela diz: tenho palavras de conselho para vós. Deve haver harmonia entre vós e os homens em posição de responsabilidade na associação geral. Vossos sentimentos com respeito ao pastor Daniels e Prescott não são corretos. Se vós esperais que eles se harmonizem convosco, deveis vos harmonizar com eles. Deveis vos harmonizar com eles. Os pastores Daniels e Prescott têm cometido erros. Mas onde podereis achar homens de capacidade que não erram? Percebe? Ela não está dizendo que eles são perfeitos. Não, eles podem cometer erros. Mas você vai achar aonde pessoas que não cometam erros? Vocês é que têm que se harmonizar com a associação geral. Vocês que têm que se harmonizar com o pensamento da igreja. Vocês que têm que se harmonizar com o presidente da associação geral. E não ele se harmonizar com vocês. Mas agora esses irmãos poderiam, como eu falei, voltar-se para a irmã White e dizer: mas a senhora mesma disse que a conferência geral, que a associação geral não é mais a voz de Deus? Calma. Isso foi um período específico. Eu vou mostrar um texto. Fica comigo aí até o final, que vocês vão ver uma repreensão que a Ellen White dá no filho dela. Que ele fez uma coisa terrível. Fica aí com a gente até o final que você vai ver o que foi que aconteceu. 1905. O Senhor declarou que a história do passado repetir-se-á ao entrarmos na obra finalizadora. Toda a verdade que ele deu para estes últimos dias deve ser avigorada. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isso significaria apostasia da verdade. Então, fundou um movimento de reforma, fundou um movimento contra a Trindade, fundou uma igreja aqui que saiu da igreja adventista, porque agora quer falar em língua, sei lá, movimento adventista da promessa, qualquer ramo aí. Tem um monte que saiu da igreja adventista, gente que não concorda e resolve fundar o seu próprio movimento. O que ela diz? Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isso significaria apostasia da verdade. Querido, se você considera a senhora White como uma profetisa do Senhor, e você está envolvido aí em um movimento... mas é porque eu não acredito na Trindade. Ela disse que esse é o povo de Deus. Ela disse que você não tem que sair dessa igreja. Então eu só posso entender uma coisa: se essa igreja defende a Trindade é porque essa doutrina está certa. Porque ela diz: não devemos entrar em nenhuma nova organização. Então se tem uma outra organização pregando o contrário desta, está errada. Eu não tenho outra opção. 1906. Como um povo temos de preparar o caminho do Senhor. Mas não está na condição laodiceana? A presença de Deus não está no meio dela? Como um povo temos de preparar o caminho do Senhor? Olhe mais embaixo aí. Em todos os campos, próximos e distantes, homens serão chamados do arado e das profissões comerciais para mais comuns, que ocupam em grande parte a mente e serão instruídos em conexão com homens que tiveram experiência. 1907. A evidência que temos tido nos 50 anos passados da presença do Espírito Santo de Deus conosco como um povo. Gente, isso me emociona. A evidência que temos tido nos 50 anos passados. Veja, foi nesses últimos 50 anos que ela escreveu essas mensagens. Então vamos lá. Então vamos continuar aqui, olha. Se eu não cresce que os olhos de Deus se acham sobre o seu povo, não poderia ter coragem de escrever repetidamente as mesmas coisas. Não seria de surpreender que os que trabalhassem sobre sérias responsabilidades e que têm muitas provas a enfrentar, errassem por vezes. Familiarizemo-nos com o bem que está sendo realizado por nossos irmãos e falemos sobre isso. Eu dizia, fale sobre o bem, não fale sobre o mal, foque naquilo que está acontecendo de bom. 1907 ainda ela diz: esperamos que vários livros vão dentro em pouco para o prelo. Caso eu esteja incapacitada para o trabalho, meus fiéis obreiros se acham preparados para levar a obra avante. E eu acho lindo esse texto. Esse texto aqui você tem que decorar, viu? Esse texto aqui você tem que decorar também. Em 1908 ela diz: sou instruída a dizer a quem? Aos adventistas do sétimo dia. Alguns dizem assim: mas é porque aquele texto antes ela estava falando era para o povo de Deus. E povo de Deus não significa que era a igreja adventista, porque ela já tinha caído, mas aqui ela dá nome. Aqui ela dá nome. Ela diz: sou instruída a dizer a quem? Aos adventistas do sétimo dia em todo o mundo. Deus chamou-nos como um povo para sermos-lhe particular tesouro. Ele designou que sua igreja na terra esteja perfeitamente unida no Espírito e conselho do Senhor dos Exércitos. Até quando?
até o fim do tempo. Meu querido, eu lhe pergunto, Jesus já voltou? O fim do tempo já chegou? Não, não estou falando do tempo do fim, eu estou falando do fim do tempo. Porque o tempo do fim, 1798. Começou o tempo do fim. Mas ela não está dizendo isso. Ela está dizendo que ela é instruída a dizer aos adventistas do sétimo dia, no mundo inteiro, que nós, você, adventista, é particular tesouro de Deus. E ele designou esta igreja para que esteja perfeitamente unida no Espírito e conselho do Senhor até o fim do tempo, até a volta de Jesus. Tem dúvidas? Se essa igreja vai permanecer até o fim do tempo? Queridos, vamos para a parte final do nosso estudo. Vamos para o ano de 1910. Eu estou analisando ano a ano as respostas que a senhora White deu, os textos que ela mencionou da igreja como a igreja de Deus. Então, eu vou analisar com vocês aí mais alguns textos. 1910, já estamos finalizando. E tem a cereja do bolo, não sai aí, tá? 1910, ela diz assim, olha: coisa alguma neste mundo é tão cara a Deus como sua igreja. Ele guarda com zeloso cuidado aqueles que o buscam. O Senhor não abandonou o seu povo. Satanás aponta os erros que eles têm cometido e procura fazê-los crer que assim se separaram de Deus. Meus queridos, vocês prestaram atenção nesse texto? Quem é que fica tentando falar mal ou tentando dizer que a igreja caiu, mostrando os defeitos da igreja? É Deus? Então, quando eu vejo uma pessoa que só faz criticar, falar mal da igreja, eu fico desconfiado. Porque olha o que o texto diz: Satanás é que aponta os erros que eles têm cometido e procura fazê-los crer que assim se separaram de Deus. Coisa alguma neste mundo é tão cara a Deus como a sua igreja. Ele guarda com zeloso cuidado aqueles que o buscam. O Senhor não abandonou o seu povo. Então, mas pastor, ela não disse que a igreja deixou de ser a voz de Deus, a associação geral, que a presença de Deus não estava no meio dela? Em 1800 e alguma coisa? Mas em 1910 ela diz o quê? Ela é tão cara a Deus, nada neste mundo é tão cara a Deus como a sua igreja. E que ele guarda com zeloso cuidado a sua igreja. E ele não abandonou a sua igreja. Agora, tem alguém que gosta de ficar criticando, falando mal, apontando os erros, os defeitos. Quem é? Satanás. Então, se você vir alguém fazendo isso, tá fazendo a obra de quem? De Satanás. É óbvio. Porque aquele que faz a obra de Deus, ele procura ajudar a igreja, não atrapalhar. Ele procura ajudar a igreja a crescer e não ficar falando mal. Vamos continuar. 1911, ela diz, numa carta que ela escreveu para S.N. Haskell, ela diz assim, olha: pastor, utilize a tua habilidade para realizar movimentos concretos de reforma nas igrejas. Reúne em torno de ti aqueles que são firmes como aço nos princípios da terceira mensagem angélica, e o Senhor será glorificado na obra que é realizada. Percebeu? Ela diz mais, 1912. Aqui ela faz o seu testamento e deixa para a igreja adventista grande parte das coisas. Deixou uma casa para um filho que era morto, de um filho que era morto, não é? Nesse ano a irmã White fez o seu testamento, no qual ela deixou uma casa de um filho que era morto para a igreja adventista e deu ordem para que seu funeral fosse realizado pela igreja adventista, sem aparato e sem ostentação. Eu tenho, inclusive, uma cópia desse testamento dela em inglês. Agora eu pergunto, se ela não acreditasse que essa igreja era a igreja de Deus, se ela acreditasse que essa igreja tinha apostatado, ela ia fazer um testamento? Ela ia permanecer nessa igreja até o dia de sua morte? 1913, em maio, ela escreve a última mensagem. Ela escreveu a última mensagem para a Associação Geral. E ela diz assim: quando durante a noite eu não consigo dormir, ergo o coração a Deus em oração e ele me fortalece e dá certeza de que está com seus servos a ministrarem no campo pátrio e nas terras distantes. Sou animado e beneficiado ao compreender que o Deus de Israel ainda guia seu povo e continuará a ser com eles até o fim. Percebeu? O Deus de Israel ainda guia seu povo e continuará com eles até o tempo do fim. Até o fim. Então, quem anda dizendo que a igreja deixou de ser a igreja de Deus não leu esse texto. 1915. Nesse ano Ellen White morreu.
Mas ela disse, na última mensagem pessoal dela para a igreja, ela disse assim: não espero viver muito tempo. Meu trabalho está quase terminando. Penso que não mais terei testemunhos para o nosso povo. Nossos homens de mente firme sabem o que é bom para o crescimento e progresso da causa. Porém, com o amor de Deus no coração, precisam aprofundar-se mais e mais no estudo das coisas de Deus. Review in the Herald, de 1915. Alguns detalhes importantes para nós encerrarmos. Em 1901, o pastor Arthur Daniels foi eleito presidente da comissão diretiva da Associação Geral e depois presidente da Associação Geral. Em 1904, Ellen White disse o seguinte: sei que o irmão Daniels é o homem certo no lugar certo. Sabe por quê? Porque depois que ele foi eleito, mudou aquele sistema onde um só mandava. Passou a ser um sistema mais representativo. Terceiro, nem tudo era perfeito, mas a terrível fase havia passado. Aquele período que eu falei para vocês, de 1880 até 1901, passou. Deus não rejeitara e nem rejeitaria, como de fato não rejeitou e nem rejeitará a sua igreja. Logo a seguir, em 1905, ela deixou claro isso, não é? Não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus, não podemos entrar em nenhuma nova organização, pois isso significaria apostasia da verdade, como eu já li para vocês. Agora vem a cereja do bolo, preste atenção. Um dia, o filho de Ellen White, Edson White, em face de ter sido tratado de maneira injusta por algumas pessoas da Review and Herald, a editora adventista nos Estados Unidos, ele usou algumas daquelas partes escritas por Ellen White daquele período. Não tem o período de 1880 até 1901? Que Ellen White escreveu aquelas mensagens duras, que a presença de Deus não está no meio dela, que não é mais a voz de Deus, não tem? Esses textos que eu li para vocês? Pois é, ele ficou chateado porque o pessoal fez uma injustiça com ele. Ele juntou os textos dela e mandou para a Review and Herald. E Ellen White repreendeu seu filho. E olha o que ela disse: dói-me pensar que você, Edson, está usando palavras que eu escrevi antes da sessão da Conferência Geral, que foi em 1901, quando o pastor Daniels foi eleito. Desde a conferência, grandes mudanças foram feitas. Um curso terrivelmente injusto foi seguido no passado. A falta de princípio foi revelada, mas manifestando misericórdia por seu povo, Deus trouxe mudanças. Lembra que eu disse logo no começo que se houvesse necessidade de ajustamentos, que Deus faria isso? Olha o que ela diz. O curso de ação que antes da conferência pode ter sido uma necessidade, já não é necessário, pois o Senhor se interpôs para colocar as coisas em ordem. Olha a profecia se cumprindo. Ela não disse que se houvesse de colocar as coisas em ordem, Deus faria isso? Olha, a profecia se cumpriu. Ele deu seu Espírito Santo. Estou confiante que ele porá em ordem as coisas que parecem estar se movendo erradamente. Queridos, Ellen White não poupou seu filho. E sabe o que me entristece ainda hoje? É ver que pessoas fazem a mesma coisa que o filho de Ellen White fez. Porque Edson White, porque estava sendo tratado injustamente, ele pegou os textos de Ellen White, selecionou os textos da mãe dele e mandou para a Review and Herald. Olha aí, ó, o que minha mãe disse de vocês, não é? Não são mais a voz de Deus, não é? Que vocês não representam mais a voz de Deus, está na condição laodiceana. Pegou aqueles textos daquela época e mandou para eles. A Ellen White disse: dói-me pensar que você está fazendo isso, que você pegou palavras que eu escrevi antes. E sabe o que acontece? Tem gente fazendo isso hoje. Faz a mesma coisa que o filho de Ellen White fez. Pega as palavras que ela escreveu num tempo específico, antes da Associação Geral, quando havia necessidade de escrever aquilo, e usam hoje como para dizer que a igreja caiu, que apostatou, que a presença de Deus não está no meio dela. Pegam esses textos e aplicam hoje. E sabe o que eu digo para aqueles que falam isso, que fazem isso? Eu digo a mesma coisa que Ellen White disse. Dói-me pensar que você, querido irmão, está usando palavras que Ellen White escreveu antes da sessão da Conferência Geral, antes de 1901. Desde a conferência, grandes mudanças foram feitas. Um curso terrivelmente injusto foi seguido no passado e a falta de princípio foi revelada. Dói-me pensar que você está fazendo isso. Não faça isso. Não use os textos dela antes da conferência de 1901 para aplicar
para falar, para criticar a igreja. Essas mensagens foram dadas após o perigo haver passado e a direção errada ter sido abandonada. Deus investiu, quero concluir lendo esses textos. Deus investiu sua igreja de especial autoridade e poder, por cuja desconsideração e desprezo ninguém se pode justificar. Ninguém. Pois aquele que assim procede despreza a voz de Deus. Falar contra a igreja de Deus é desprezar a voz de Deus. Ellen White, ela terminou a sua obra como profetisa, sem deixar nenhum recado sobre o nascimento de outra igreja verdadeira para que passássemos para ela quando surgisse. Nada foi dito sobre abandonarmos essa igreja porque Deus iria deixar só... porque Deus a iria deixar só em algum tempo aí no futuro. A igreja de Cristo, por débil e defeituosa que seja, é o único objeto sobre a terra a que ele confere a sua suprema atenção. O Senhor tem um povo escolhido, a sua igreja, para ser sua prioridade, sua própria fortaleza, que ele mantém num mundo contaminado pelo pecado. Embora existam males e vão existir até o fim do mundo, a igreja nesses últimos dias há de ser a luz do mundo, poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida e advertida e aconselhada, é o único objeto na terra a qual Cristo confere a sua suprema consideração. Meus queridos, nós conseguimos terminar, mesmo que o inimigo aí tentou atrapalhar, mas nós conseguimos terminar. Nós vamos fazer o seguinte, se você chegou nessa live aqui agora, já pegou o final, nós vamos terminar e vamos editar, nós vamos baixar os vídeos, vamos juntar todos eles em um vídeo só, e vai ter a sequência completa, linear, toda bonitinha, e aí você pode compartilhar com várias pessoas esse estudo. Mas o que nós percebemos, quando alguém pega os textos de Ellen White para falar que a igreja deixou de ser igreja de Deus, porque a voz da conferência geral não é mais a voz de Deus, porque está na condição laodiceana, a presença de Deus não está no meio dela. Essa pessoa está fazendo a mesma coisa que o filho dela fez. Pegando textos de um contexto específico e aplicando fora do seu contexto. E ela disse o quê? Me dói pensar que você está fazendo assim, meu filho. E ela diz para essa pessoa a mesma coisa. Dói-me pensar que você esteja fazendo isso. Deus tem um povo. E ele está guiando um povo. É por isso que eu acredito nessa igreja. Ela tem o dom profético. Eu acredito nessa igreja. E eu sei que ela vai até o tempo do fim. Mas, pastor, é tudo perfeito? Não, não é perfeito. Tem erros? Tem. Não na doutrina. Não na doutrina. Mas tem erros nas pessoas. Tem erros em indivíduos. Pessoas tomam decisões equivocadas. Até um pastor pode errar com você. Isso não te dá o motivo, não te dá a razão para você dizer, vou abandonar essa igreja. Eu costumo dizer, pastor Michelson Borges, quando a pessoa diz assim, eu vou sair da igreja. Mas por quê, meu irmão? Porque tá cheio de defeito lá. Tem muita gente, gente falsa. Eu digo, meu querido, a igreja é igual um hospital. Quando você vai no hospital, você vai lá para ficar olhando quem está mais doente ou menos doente que você. Se você for no hospital, porque você está doente naturalmente, chegando ao hospital você vai perceber que tem gente que está mais doente que você e tem gente que está menos doente que você. Mas você não vai no hospital para ficar olhando quem está mais ou menos doente. Você vai ao hospital para fazer o quê? Para encontrar um médico. Sabe quem é que sai da igreja, quem abandona a igreja? Quem para de olhar o médico, quem deixa de olhar a Cristo. Quando a pessoa vai à igreja e começa a olhar quem está doente, quem está mais doente que ele, quem está menos doente que ele, você olha quem está mais doente que você tem um olhar acusador, olha lá, só tem pecador. Quando você olha que ele está menos doente que você, aí você diz, nossa, esse é o... Você sempre, se você tira o olhar de Jesus como referencial, você sempre vai ficar aquém. E qualquer coisa vai fazer você abandonar. Se o pastor te tratar mal, você sai da igreja. Se o irmão falar mal do teu filho, você sai da igreja. Se alguém olhou para sua roupa e falou alguma coisa, você sai da igreja. Por quê? Porque você está olhando para as pessoas. Você não foi à igreja para olhar para Cristo. Pare de olhar para os defeitos. Pare de olhar para as pessoas. Olhe para Jesus Cristo. Você nunca se decepcionará olhando para Ele. Essa resposta que você deu, pastor, foi até bondosa. Eu li uma vez uma resposta bem mais atravessada. E a pessoa dizia assim, olha, pastor, eu não vou para a igreja porque ela está cheia de hipócritas. E aí ele respondeu, sempre há lugar para mais um. Essa foi mais dura, né? Mas é verdade, né? Todos somos imperfeitos e estamos lá para ser curados, né? Eu posso compartilhar uma pequena experiência, pastor Eleazar? Claro, pastor, por favor. Eu até contei numa outra live, eu quero repetir aqui no contexto que estamos tratando, acho que é até mais apropriada. Isso já faz uns mais de 20 anos, quando eu era ancião de uma igreja pequena lá em Santa Catarina, meu estado natal,
Eu me lembro que uma certa ocasião eu estava lá lidando com vários problemas, e é comum, né, os anciãos, líderes de igreja lidarem com problemas, pessoas têm problemas, né? Sim. E a carga estava forte, né, nas minhas costas, e eu fui então visitar o pastor distrital para conversar um pouco, para desabafar, para pedir conselhos, né? E um homem de Deus, pastor Ademar Paim, inclusive foi o que fez o meu casamento. E eu me lembro muito bem daquela manhã de domingo, quando eu fui à casa dele conversar sobre os problemas da igreja. Eu disse a ele, pastor Paim, eu estou perdendo noite de sono, eu estou tenso com as situações que eu estou enfrentando. E ele me disse assim, Michelson, eu tinha 20 e poucos anos, né? Michelson, eu já perdi noites de sono também por causa da igreja. Eu também já me estressei, já me incomodei muito por causa das coisas da igreja. Até que um dia eu estava tão angustiado que eu abri meu coração para Deus e falei assim, Senhor, eu não aguento mais. É um peso muito grande sobre meus ombros, eu não suporto mais isso. Sabe qual foi a resposta de Deus, Michelson? Deus falou assim, filho, de quem é a igreja? Ela é sua ou é minha? Então, filho, faça a sua parte, faça o seu melhor. Mas não se esqueça que a igreja tem um dono. Eu sou o dono. Então, não nos esqueçamos disso, né? De que eu quero até partilhar com vocês aqui uma última tela de um texto que eu publiquei em meu blog outraleitura.com.br. Quero convidar vocês a conhecer esse blog se não conhecem ainda, tá bom? O texto é A Esperança para a Igreja. É só colocar ali no pesquisar, no buscador, e você encontra esse texto. Se quiser compartilhar com pessoas, também convido vocês a, depois que nós postarmos essa live editada, partilhe com seus amigos, partilhe com pessoas que estão, quem sabe, fraquejando na fé. Envie para pessoas que têm atacado a igreja, quem sabe o Espírito Santo toca o coração dessas pessoas e percebam o erro que estão cometendo. Nesse texto eu conto aqui a experiência que eu vivi lá com o pastor Ademar Paim, que marcou a minha experiência como líder de igreja, e hoje como pastor também eu carrego com carinho essa história. E no fim aqui, eu selecionei alguns textos que para mim são muito alentadores. Eu vou ler aqui alguns com certeza o pastor Eleazar já leu também na sua exposição. Por exemplo, esse aqui é muito precioso, Testemunho Seleto, volume 2, página 355. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na Terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Outro, mesmo livro, página 362. Deus tem na Terra uma igreja que é seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos. Ele está guiando não ramificações transviadas, não um aqui, outro ali, mas um povo. Mais, Testemunhos Seletos ainda, volume 2, página 356. Jesus amou a igreja e por ela se deu a si próprio. E ele a há de aperfeiçoar, refinar, enobrecer e elevar, de maneira que fique firme em meio às corruptoras influências deste mundo. Agora, Eventos Sinais, página 47. Como o capitão do exército do Senhor derribou os muros de Jericó, assim triunfará o povo que guarda os mandamentos do Senhor e serão derrotados todos os elementos contrários ou oponentes. Review and Herald, 20 de setembro de 1892. Não necessitamos duvidar nem temer de que a obra não avançará. Deus está à frente e porá tudo em ordem. Tenhamos fé de que o Senhor guiará com segurança ao porto a nobre embarcação que conduz o seu povo. Louvado seja Deus. Testemunho Celeste, volume 2. Embora existam males na igreja e tenham que existir até o fim do mundo, a igreja destes últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 18. Quando alguém se afasta do corpo organizado, do povo que observa os mandamentos de Deus, quando começa a pesar a igreja em suas balanças humanas e a acusá-la, podeis saber que Deus não o está dirigindo. Ele se encontra no caminho errado. Bem, eu concluo aqui dizendo o seguinte, né, que eu quero ser mais como Caleb e Josué. Josué e Caleb, quando estavam ali com o povo complicado, cheio de pecados, de rebelião, por causa dessas coisas não pôde entrar na Canaã, eles não fizeram como alguns, eu vou sair dessa igreja e vou fundar um movimento, eu vou ficar lá de fora atacando. Não, eles voltaram para o deserto com o povo. Eu acho essa atitude tão bonita. Eles não abandonaram o povo. Quando Jeremias foi jogado num poço de lama pelo povo de Deus, pelo rei de Israel, ele não saiu da igreja para fundar um movimento, para atacar a igreja, ele ficou com a igreja. Moisés, quando desceu da montanha e viu aquela rebelião, aquela idolatria, aquela coisa horrível, ele quebrou as tábuas indignado, mas não abandonou a igreja, ficou com ela até o fim.
E num certo momento ainda disse: Senhor, risca o meu nome do livro, se este povo não for guiado por ti, não for conduzido por ti. Então, eu amo esta igreja. E eu sei que, como ela, eu também sou defeituoso. E quero fazer o meu melhor até o fim para ajudar as pessoas de fora e de dentro a enxergar essa realidade. Portanto, fique firme. O barco às vezes sacode e parece que vai afundar, como disse a serva do Senhor, mas ele vai chegar até o porto final. Lá fora, comparando com a Arca de Noé, lá fora, lá dentro tem mau cheiro, tem problemas, é apertado talvez, meio escuro, tem situações complicadas, mas lá fora as águas são geladas, as águas são mortais. Então, faça a sua escolha. Se não pertence, venha. Aceite o convite da noiva e do cordeiro. E se pertence, fique, persevere, fique até o fim, porque vale a pena seguir a Jesus Cristo e pertencer ao povo que ele está guiando até a Canaã Celestial. Amém. Pastor Michelson, ore conosco então para nós encerrarmos, Excelência, essa live abençoada. Vou reafirmar a vocês, nós vamos editar todo o vídeo e vamos disponibilizá-lo no final, tá bom? Vamos orar então. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui nos conduziste, apesar das dificuldades de transmissão, certamente a mão de Satanás tentando prejudicar um conteúdo tão importante, nós conseguimos, pela Tua graça, pelo Teu poder, finalizar esse estudo maravilhoso, um estudo que nos enche de certeza na Tua condução deste movimento, um estudo que nos traz esperança de que Deus zela por Sua igreja. Bondoso Deus, que nós possamos permanecer firmes até o fim, unidos a esse povo, que nós não venhamos a agir de modo independente, achando que nós temos a verdade, a luz, somos os detentores da única, da sabedoria. Nós entendamos que na multidão de conselhos há sabedoria, e que nós possamos, como um povo, de mãos dadas, unidos, trabalhar como pastores, como membros desta igreja, para avançar a Tua causa e, assim, ver Jesus voltar nas nuvens dos céus, que é o nosso grande desejo. Bondoso Deus, sabemos que há muitas ovelhinhas queridas Tuas, pessoas sinceras, pessoas de coração, que querem de coração fazer a Tua vontade, espalhadas por todo o mundo, em todas as igrejas e até fora delas. Pedimos a Deus que o Teu Santo Espírito continue trabalhando no coração dessas pessoas e que elas possam ouvir o chamado do Apocalipse, que diz: sai dela, povo meu, sai dessa confusão, sai dos erros doutrinários e abrace a verdade, abrace a palavra, abrace aquilo que está revelado em Tua Santa Escritura, Senhor. Que o Teu Espírito Santo trabalhe nessas pessoas, trabalhe na igreja invisível, mas também na igreja visível, para que nós possamos ser receptivos e fazer aquilo que temos que fazer, cumprir a missão que a nós Tu confiaste. Continua, Senhor, abençoando a vida e o ministério do pastor Eleazar, a minha também, as nossas famílias. Abençoa as pessoas que nos acompanharam nessa live, que Tua graça e o Teu poder alcance cada lar, cada pessoa, para que todas essas pessoas permaneçam firmes até a volta de Jesus. Não pudermos nos conhecer aqui, nesses anos que temos pela frente, nesses poucos anos, cremos, possamos um dia estar todos juntos, lá no céu, redimidos, para sempre. Dá-nos a Tua paz, um bom restante de sábado, pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço. E vamos disponibilizar todo esse material, todo esse conteúdo aí depois, tá bom? Editado. Deus abençoe a todos. Um bom sábado. Feliz sábado, grande abraço. Deus abençoe vocês.